Você já se sentiu perdida, sem autenticidade? Você pensa que as pessoas te olham e falam mais uma pessoa comum, que as pessoas não grudam você na cabeça delas? Oi, eu sou a Rani Provazio e esse aqui é o meu canal. No vídeo de hoje eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre como eu consegui me tornar de uma menina super mega normal pra uma menina muito autêntica e 100% realizada com o meu estilo. Eu quero começar a falar pra vocês um pouquinho do que eu passei. Por muito tempo, como eu tenho características muito comuns, eu tenho cabelo ondulado, eu tenho cabelo castanho, eu tenho pele parda, eu tenho 65 de altura, eu sou magrinha, então assim, eu sou uma pessoa que acaba que é muito padrão aqui para o Brasil, né? Então eu não tenho nenhuma característica que marca muito, né? Acaba que é isso, assim. E pelo menos era o que eu pensava, né? Então eu me sentia assim, sem autenticidade, eu me sentia padrão demais e eu nunca fui uma pessoa que gostei disso. Quando eu era adolescente, eu era muito alternativa, gente, eu era muito alternativa, eu era indie vibes, eu gostava muito de escutar rock também, e eu sentia que o meu estilo, ele não transmitia isso, sabe? E eu cresci também numa família cristã, então eu sinto que isso atrapalhou muito a questão de eu me encontrar, de eu me identificar, por regras muito rígidas que a minha família tinha em questão de como se vestir, menina cristã só pode usar saia, então tinha muito essa coisa. Não sei se algum de vocês que estão me assistindo já passou por isso, ou por alguma outra situação parecida, inclusive deixa aqui nos comentários, mas isso me deixou muito triste e desmotivada. E juntava com esse pensamento que eu disse no início do vídeo, de me sentir muito padrão, sabe? Eu não sentia que eu poderia ser diferente, que eu poderia marcar, que eu poderia me impor. O primeiro conselho muito, muito, muito importante pra você se encontrar é o quê? Procurar inspirações. Ah, mas o primeiro conselho não deveria saber o que eu gosto? Calma que esse aí é o segundo conselho. Por quê? Esses conselhos, eles andam em parceria, né? Se você não tem inspirações, se você não vê coisas que possivelmente você vai gostar ou coisas que você não vai gostar em outras pessoas, como você vai saber se você gosta daquilo? Então, pra gente fazer tudo no passo certo, muita gente pensa que é identificar o que eu gosto, mas como eu vou identificar o que eu gosto se eu não sei todas as possibilidades, se eu não sei tudo? Por exemplo, como que eu vou saber o tipo de sapato que eu gosto se aqui na minha cidade só tem um Scarpão, né? Ainda mais, como eu disse, pra quem mora em cidade pequena, assim como eu, minha cidade tem uns 80 mil habitantes, então, assim, é uma cidade média, mas é uma cidade pequena, né? Comparada a outras metrópoles. Então, procure essas inspirações. Rani, onde? Se é que não tem? No Pinterest, tá? Eu acredito, assim, que o Pinterest, ele é a melhor plataforma para se inspirar, tá? Aqui eu já quero trazer um adendo, que qual é o problema de muitas e muitas meninas? Inclusive, já foi um problema meu. Seguir influenciadoras de moda demais, sabe? Excesso de modelo, excesso de influencer. Então isso acaba que faz a gente se comparar, não a gente se sentir mais autêntica. Porque em vez de você ver aquela garota, você se inspirar, né, se identificar, mas se inspirar, apenas se inspirar, você quer copiar, você quer virar aquela garota. E isso já aconteceu comigo, então eu tô falando com um lugar de fala realmente, e isso é muito ruim, tá? É muito ruim. Às vezes a gente nem percebe que a gente tá passando por isso de querer copiar aquela outra garota, por mais que você nem conheça, apenas pelas redes sociais, mas isso é muito ruim, gente, isso é muito ruim. Então, por que eu gosto do Pinterest? Porque o Pinterest você vai pesquisar por coisas, não por pessoas, sabe? E eu acho que quando começa a ser por pessoas, é um erro, sabe? É um erro de nós meninas, mulheres, ainda mais que ainda não tem essa estrutura mental muito bem identificada, né? O que eu gosto. Quando você ainda não identificou, eu não aconselho você seguir influencers demais, tá? Rani, quantos influencers eu posso seguir no Insta? Eu quero ficar mais íntima. De 1 a 2 influencers, assim, pra você acompanhar mesmo. Mais que isso, eu realmente não te indico. E qual é o momento, então, de começar a seguir essas influencers, né? Quando você já tiver visto muitos looks, muitas coisas diferentes lá no Pinterest, saber mais ou menos assim o seu estilo, por onde você quer seguir, aí sim eu te indico procurar meninas, procurar modelos, procurar influencers que tenham esse modelo de estilo de vida, né? De looks, até mesmo modo de se comportar, né? Uma coisa que eu vou falar mais pra frente, mas assim, que tenha isso pra você se identificar, mas após você saber o que você gosta. E agora a pergunta que não quer calar, que eu imagino que muitos de vocês estão pensando, tá, eu entendi que eu tenho que começar primeiro pelo Pinterest ou primeiro pelo Google, por uma pesquisa aberta, pelas coisas, não por pessoas, ok? Se vocês entenderam isso, vocês entenderam boa parte do que eu quero passar aqui hoje no vídeo. Mas tá bom, entendi. Mas o que eu vou pesquisar quando eu entrar lá no Pinterest? O que eu vou pesquisar quando eu entrar lá no Google, né? Galera, eu
eu montei, assim, um mini, como pode dizer, um mini passo, né, um mini catálogo pra vocês seguirem, né, pra vocês saberem mais ou menos o que fazer, né, como começar a pesquisar. Ó, você vai pegar um caderninho, né, eu tô com um caderninho aqui, e aí você vai pegar a sua caneta e vai fazer uma listinha. Rani, o que eu vou escrever nessa listinha? Você vai escrever lá, sapatos, calças, blusas, corsês, vestidos. E aí você vai pesquisando acessórios, cabelos, pesquisa lá no Pinterest, né, tipos de cabelos diferentes. E aí você vai ver parte por parte que você gosta, tá? Aí depois que você fizer essa lista, que você pesquisar e anotar e saber dividido o que você gosta, você vai ler tudo e aí você vai começar a pesquisar por estilos de roupa. Pesquisou por estilos de roupa, aí você vai ter certeza do que você gosta. Cada pessoa, ela vai ter 3 estilos. Um estilo principal, que no caso o meu é o dramático urbano, e 2 estilos secundários, que no meu é o casual, e também o estilo esportivo. Então você vai ter 3 estilos, você nunca vai ter um estilo só, sabe? Eu até aconselho, porque pra você ser uma pessoa autêntica, pra você ser uma pessoa realmente muito estilosa, claro que você vai ter que ter uma marca principal, que vai ser o seu estilo primário, né? Mas também você vai ter variações, sabe? E você vai realmente conseguir marcar a mente das pessoas, e principalmente, né, o principal aqui do vídeo, se sentir bem consigo mesma, tá? Então vamos aqui para o próximo ponto desse vídeo. Rani, agora eu já sei o que eu gosto. Então agora eu vou pra um ponto muito importante, que é um ponto, assim, um dos que foram mais difíceis pra mim, e até hoje é difícil pra mim por morar em cidade pequena, né? Não ter medo de ousar. Não ter medo de ousar. E eu não estou falando aqui só em roupa, né? Eu tô falando também em cabelo, eu tô falando em acessórios, em sapatos, eu tô falando no modo de se portar, sabe? Não ter medo de ousar, de ser uma mulher ousada. Eu tô falando aqui também sobre vida pessoal mesmo, sabe? Sobre se posicionar, sobre saber o seu lugar, saber o que é pra você e o que não é, entendeu? O que te merece e o que não te merece. Saber que você é a protagonista da sua vida. E você não pode ter medo de se impor, entendeu? De se impor, de escolher coisas que você gosta, que você se identifica e usar, sabe? E praticar, e ser. Você já é, entende? Você é a protagonista da sua vida, girl. Girl! Mas não tenha medo, sabe? Não tenha medo. Eu sei que no início é mais difícil, né? É mais difícil, mas comece aos pouquinhos, sabe? Comece aos pouquinhos. Ai, Rani, eu gosto muito de usar coturno, mas aqui, coturno, eu moro em cidade pequena, aqui no meu convívio, né, as pessoas não usam muito coturno. Enfim, aí você já começa ali por um mocassim, entendeu? Vai pelas beiradas, depois um coturninho mais básico, um preto básico. Depois você ousa, depois você compra um de plataforma, sabe? Depois você muda um pouco a cor, compra um coturno marrom, coturno bege, coturno branco. Então, eu usei aqui a referência do coturno, mas pra tudo, sabe? Pra tudo. Eu faço 2 faculdades, né? Eu faço Direito e faço Faculdade de História também, e eu sinto que a minha faculdade, principalmente de História, me ajudou muito a identificar e ser uma pessoa mais autêntica, sabe? Olha como o estudo, ele junta muito com com o seu posicionamento, com a sua autenticidade, sabe? O Direito, ele mudou um pouco também a minha visão de mundo, principalmente ali nos primeiros 2 semestres da faculdade, mas a História, eu sinto que desde o primeiro semestre até agora, ela tá me mudando muito, sabe? E eu sinto que eu aprendo muito com isso. Onde eu quero chegar? Desde os primórdios do mundo, gente, existem culturas diferentes, existem pessoas diferentes, sabe? E isso vai mudando ao longo do tempo. E todas essas pessoas agora, elas viraram só história, sabe? Elas viraram só estatística. Então, assim, a verdade é que ninguém liga, sabe? Que ninguém liga. Uma hora uma pessoa vai estar falando mal de você, da sua roupa, mas agora ela já tá falando de outra pessoa, de outra pessoa, de outra pessoa. Assim como uma pessoa também vai falar mal dessa pessoa. Então, assim, você nunca vai agradar todo mundo, sabe? Então, não tenha medo de se posicionar, tá? Esse é o meu conselho, a minha dica de verdade. E comece aos poucos, mas comece, tá? Comece. Isso é o que eu mais quero trazer pra vocês aqui. Apenas comece, tá? Comece e você vai ver a diferença, que aos poucos você vai perdendo esse medo, aos poucos você vai sabendo mais ainda do que você gosta, aos poucos você vai conseguindo mudar o seu guarda-roupa, porque não é do nada, sabe? Não é do nada que você muda um guarda-roupa, a menos que você já seja uma pessoa bem favorecida financeiramente, mas pra nós, pessoas classe média baixa, é bem difícil, assim, mudar um guarda-roupa do nada. Então, vai aos poucos, comecem pelos básicos essenciais, tá? Comece pelos básicos essenciais, mas vai mudando aos poucos, apenas comece, girl. Quando você começar a mudar o seu estilo de roupa, né, o seu estilo pessoal, você vai começar a ver que você vai criando essa segurança, sabe? Você vai começando a ser
mais segura de si com o tempo. E isso aconteceu comigo. Eu comecei a mudar meu guarda-roupa, eu comecei a me sentir incontente de como eu usava as minhas roupas, de como eu tinha o meu estilo, a partir dos 15 anos. E eu tenho 19 anos hoje em dia, então faz 4 anos que eu tô nessa linha, assim, de realmente me importar, de querer ser uma mulher autêntica e de saber o meu lugar no mundo, sabe? Então já tem 4 anos que eu passo por isso, que eu quero ser alguém relevante, não só pros outros, mas pra mim mesma. E nesses 4 anos, eu percebo que eu mudei bastante, sabe? Eu mudei bastante o meu gosto. Como eu contei pra vocês no inicinho do vídeo, eu era uma menina mais gótica, né? Uma coisa mais adolescente. E hoje em dia, eu já sou uma mulher, sabe? Eu só tenho essa cara de novinha, mas eu moro sozinha, eu pago as minhas contas. Então, assim, eu já tenho a minha vida pessoal. E com isso, eu consigo enxergar que essa mudança de estilo, ela refletiu na minha vida pessoal, sabe? Ela refletiu em como as pessoas me veem, porque o estilo de roupa, gente, a roupa, a sua roupa, o seu cabelo, sabe? O modo com que você chega nos lugares, com como você se comporta, como você fala, diz tudo sobre você, sabe? Aquela primeira impressão é a que fica, né? As pessoas sempre falam. Então, esse preconceito é o que fica, gente. É o que marca as pessoas. Então, você já tem que tomar cuidado desde quando você começa, né? E assim, as pessoas que eu já convivia sentiram a mudança, sabe? E hoje em dia eu recebo vários elogios das minhas amigas, das minhas besties, que eu sou uma pessoa muito autêntica, que eu sou uma pessoa muito diferente. E assim, gente, nem sempre esses comentários vêm como coisas boas, mas assim, elogios, mas às vezes vem como um sarcasmo. Nossa, mas você é muito diferente. Nossa, mas você é muito autêntica. Tipo assim, como forma de querer me diminuir por eu ser diferente, por eu não seguir o grupo. Mas é isso que me faz marcar na vida das pessoas. Nem Jesus agradou todo mundo, então perca esse medo e você vai começar a ver que muitas outras coisas na sua vida, elas vão mudar. Girl, eu te confirmo, sabe? Por experiência própria nesses 4 anos de mudança comportamental e mudança de estilo, tá bom? Aqui o próximo ponto que eu quero falar com vocês é planejar todas as áreas da sua vida. Planeje todas as áreas da sua vida, tá? Principalmente se você já é uma menina de maior, recém-adulta, como eu, ou se você está perto de fazer aí os seus 18 anos, ou se você é até um pouco mais velha, ali na média dos 24, 30 anos, planeje a sua vida, sabe? Nunca é tarde para planejar. Nunca é tarde, porque, gente, uma vida planejada, sabe? Uma vida com metas, ela muda totalmente. Eu queria muito morar sozinha, né, quando morava com os meus pais, porque eu morava numa cidade bem menor e eu já fazia faculdade aqui. Então, o que aconteceu? Eu comecei a ter esse desejo de morar aqui pra ficar mais fácil pra mim, não precisar pegar ônibus, enfim, era uma viagem, um translado grande pra mim. Então, tava ficando muito cansada. Só que eu falava, eu quero morar sozinha. Mas, tipo assim, só falava, sabe? Eu não mudava nada na minha vida, eu não fazia por onde, eu não começava. Então, de nada adianta você querer, sabe? O que adianta mesmo é você se posicionar, criar vergonha na sua cara, começar a planejar suas coisas, planejar a sua vida, botar metas e fazer essas metas acontecerem. Ai, Rani, mas eu ganho um salário, tipo assim, não dá. Gente, quando eu comecei a planejar morar sozinha, sabe quanto que eu ganhava? Eu ganhava R$800. Eu era jovem aprendiz, tá? Morando com os pais, jovem aprendiz. E o que eu fiz? Botei na minha cabecinha, olha, ano que vem eu vou morar sozinha. Gente, eu coloquei isso na minha cabeça. Ano que vem eu vou morar sozinha e pronto, entendeu? E eu vou fazer acontecer, nem que seja com esses R$800. O que eu comecei a fazer? Já que eu já não tinha o dinheiro ainda pra mudar, pra pagar um aluguel, enquanto eu era jovem aprendiz, gente, comecei a comprar o meu enxoval, entendeu? De casa, comecei a comprar vasilha, prato e tudo. E quando eu mudei de serviço, entendeu? E consegui me mudar, eu já tinha tudo, sabe? Em parte de cozinha, gente, eu já tinha tudo praticamente. Então, hoje em dia, eu não tenho guarda-roupa que não tá na minha casa, eu tenho um guarda-roupa das casas dos meus pais, vou trazer pra cá até eu comprar um melhor, mas meu guarda-roupa já é muito bom. Mas assim, o meu guarda-roupa não tá aqui ainda. Faz 4 meses que eu moro sozinha. Eu comprei essa cama minha, uma cama box aqui de casal, mês passado, sabe? Eu tava dormindo num colchão no chão. Mas por quê? Eu perdi o medo, entendeu? Eu perdi o medo, me posicionei, planejei as coisas, botei metas, entendeu? E a minha meta pra esse ano, já compartilhando com vocês, é mobiliar o meu AP, gente. É mobiliar o meu AP. Eu moro num duplex bem pequenininho aqui, se vocês quiserem eu trago o tour. Mas embaixo é a cozinha, sala, o banheiro, um corredor e lá atrás uma arinha de serviço. E aqui em cima é só meu quarto. E assim, exatamente como eu queria, sabe? Não tive pressa de achar o lugar, mas assim, planejar, sabe? Planejar, perder o medo, criar vergonha. E isso também... Por que eu tô falando isso? Isso ajuda você a ser uma pessoa autêntica. Eu não tô falando que você tem que morar sozinha, mas se você tiver a oportunidade, vá morar sozinha. Crie você as suas regras. Toma vergonha na cara, que você já é uma mulher velha. A gente tem que quebrar essa coisa de... só homem que tem que mudar, né? Quando faz 18 anos. Cria vergonha na cara. Cria vergonha na cara. Você não é menos capaz que um homem, entendeu? Vai criar a sua vida. Saia da barra dos seus pais.
Inclusive, isso é muito bom pra meninas que têm pais muito conservadores, muito fechados, porque, cara, você vai ter a sua vida, você vai poder ser autêntico, você vai pagar suas contas, não vai ter ninguém pra te encher o saco, entendeu? Então, assim, vai, entendeu? Vai, que eu tenho certeza que você vai conseguir, que você vai prosperar e vai voltar nesse vídeo aqui, inclusive, pra me atualizar, tá bom? E aqui por último, né, pra terminar aqui com vocês, eu quero motivar vocês, sabe, a realmente fazer isso, a realmente querer buscar ser uma pessoa autêntica. E se você tá aqui no vídeo até agora, é porque você já tá um passo à frente de outras meninas, de outras pessoas que, entendeu? Não fazem nada, nem procuram saber sobre. E agora, pra você estar 2 passos à frente e realmente começar, você vai começar a planejar a sua vida, começar a pesquisar informações, sabe, pesquisar inspirações, não só de roupa, não só de look, não só de mudança de estilo, mas de outras meninas também que moram sozinhas, outras meninas que querem morar sozinhas, sabe, ver o relato de outras girls, entendeu? Sem rivalidade feminina, uma ajudando a outra, eu tenho certeza que você vai conseguir, e eu desejo tudo de bom pra você, que assim como eu, você consiga ser uma pessoa autêntica, mesmo que isso dure algum tempo, alguns anos, né, depois de 4 anos, eu ainda sinto que eu não cheguei no meu objetivo final, de estilo. A gente nunca tá sempre contente, né, com o que a gente é no momento, que a gente tá sendo, mas assim, eu sinto que eu alcancei já uns 70% e eu tô muito feliz, eu já me sinto, né, realizada com a pessoa que eu sou, de onde eu comecei, do estaca zero, menos que zero ainda, mas é isso, tá? Eu espero que eu tenha acrescentado na vida de vocês, talvez eu falei algumas palavras muito duras aqui, vou me desculpando, mas é isso, às vezes a gente precisa mesmo de um tapa na cara, assim como um dia eu vi um vídeo de uma outra girl que me deu um tapa na cara e eu mudei meu hábito de vida. Espero que você mude também e que eu seja essa pessoa que vai te ajudar, tá bom? Eu quero muito que vocês prosperem, eu já vou indo, sem mais delongas. Se inscreve aí no canal, porque agora eu tô na nova era de tentar ajudar mais pessoas, de gravar mais vídeos aqui de lifestyle, moda, estilo, né, também sobre outros tipos de conselho de vida pra vocês. E é isso, tá bom? Beijo pra todo mundo, tudo de bom pra você, girl. Tchau!